Neste vídeo você vai acompanhar a entrevista com Giovana. Ela mora nos Estados Unidos e vai nos contar como foi parar lá, como decidiu morar e casar lá. Acompanhe também a continuação da conversa sobre investimentos. Desta vez será sobre Tesouro Direto. E não perca! O programa Você Sabe Fazer entrevistou o tenente-coronel e um dos fundadores do GAT, Diógenes, e também conversou com o presidente do Hospital Albert Einstein. A edição está cheia de conteúdo. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagrés Revestimentos Cerâmicos e Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, está começando o programa Você Sabe Fazer. Vamos falar agora e causar impacto conversando com o presidente do Hospital Albert Einstein. Veja só. Acompanhe a entrevista com o presidente do Hospital Albert Einstein e médico oftalmologista Dr. Cláudio Lotenberg. Doutor, de acordo com a sua palestra, o que você faz para trazer o futuro para o presente? Quais são as inovações já realizadas? Acho que a primeira coisa é um sentimento de inconformismo, sempre sentindo que a gente pode fazer mais e melhor, buscando imperfeições, estando sempre aberto a aprimoramentos. E eu acho que isso vislumbra para você a necessidade de fato, encontrar alternativas que são alternativas inovadoras. E você, de certa maneira, busca o teu futuro e traz ele para o teu presente. Você, como presidente de um dos maiores hospitais da América Latina, também dirige uma clínica de oftalmologia, atua como médico, pai de 5 filhos. Nos dá essa dica de conciliar essa vida com tranquilidade e ainda ser bem-sucedido em todas elas. A primeira delas, não se preocupar demais com cada uma dessas obrigações, porque muitas vezes você acaba até se assustando frente às suas demandas. Mas eu diria para você que aquilo que move a minha vida é muito mais a paixão que eu tenho por cada uma dessas coisas que eu faço do que o tamanho e a dimensão dos desafios. Eu acho que as pessoas que fazem as coisas sem felicidade, elas acabam estando fadadas a morrerem antes mesmo de começar a ultrapassar os primeiros obstáculos. Então eu digo para você que eu sou apaixonado por tudo aquilo que eu faço. Então você me chama para uma entrevista, eu faço com paixão. Eu tenho que ver um paciente, faço com paixão. Alguém me telefona, eu atendo com carinho. Então essa maneira que faz parte da minha cultura e da minha educação, no fundo me permite ter tempo para tudo. Porque estou sempre feliz, quem não quer ser feliz? Tá certo. E agora deixa uma dica final, então, para as pessoas que assistem o programa Você Sabe Fazer. Eu acho que a primeira coisa é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Acreditar significa ter uma visão do futuro, você imaginar onde você quer chegar. A segunda questão é, dentro disso, nunca faltar com os teus valores e com os teus princípios. Aquilo que você acredita como sendo algo importante, não pode fugir dos teus princípios, por mais desafiante e promissor que seja o teu objetivo. E isso se repercute na questão da ética. Ou seja, trabalhar e fazer pensando sempre que existe um semelhante do teu lado e que você não pode prejudicar sob hipótese alguma. E aquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, paixão naquilo que você faz. Com visão de futuro, com valores, compromisso ético e paixão, receita certa, vai dar certo. Continuando no quadro Entrevistas, vamos conversar agora com o tenente-coronel da Polícia Militar, ele que é especialista em gerenciamento de crises e negociação com vasta experiência operacional nos anos que atuou no GAT, que significa Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Diógenes Luca se destacou na área por jamais ter perdido um refém nas operações que comandou e cuidou do sequestro do Silvio Santos. Assista agora. Luca, o que você fez de diferente para ser considerado um dos maiores negociadores do Brasil?
Olha, o que eu fiz de diferente foi a hora que eu cheguei para comandar o GAT. Eu tinha sido fundador do GAT, né? E peguei um cenário onde nós íamos para resolver o problema custe o que custar. Eu fiquei dos 0 aos 4 primeiros anos atuando dessa maneira. Quando eu volto para comandar o GAT, 6 anos tinham se passado, quanta coisa mudou na sociedade. E na primeira ocorrência que eu fui, o criminoso, quando viu o GAT, que é a tropa especializada para resolver a ocorrência, ficou mais nervoso ainda. Foi uma grande vergonha. Isso aumentou o sentimento de indignação, que é uma coisa que a gente leva muito a sério lá numa tropa especial. E o que eu fiz foi fazer uma quebra de paradigma, foi mostrar para a minha equipe, para o meu grupo de trabalho, que aquele criminoso tinha que ser tratado como um sujeito, não como uma coisa qualquer, não que nós não nos interessássemos pelo seu bem-estar. Ao contrário, o foco principal era salvar o refém, e o criminoso fazia parte desse processo. Ele tem que ser tratado bem. Então essa foi o primeiro pontapé, a quebra de um paradigma no sentido de fazer o criminoso ter credibilidade na polícia. E quais são as técnicas e ferramentas para uma boa negociação? Olha, são várias, né? Começa com o conflito, entender que o conflito, ao contrário do que muitos pensam, que a harmonia e o entendimento é o mais comum nas relações interpessoais, ao contrário, é o conflito que é mais comum entre nós. A chance de nós termos um desentendimento por conta do emissor, que é quem manda, né, formula um questionamento, a mensagem, que é o veículo, e a outra parte, uma outra pessoa com uma outra maneira de ver o mundo, muitas vezes diferente da nossa, quanta chance de ter conflito. Então essa é uma ferramenta importantíssima. Quando você passa a entender o conflito como o mais natural entre nós, nas relações interpessoais, a sua vida muda, você já começa bem para ser um bom negociador. Além disso, tem outras ferramentas, como ter informações, aprender a pensar com a cabeça do outro, aprender a ouvir, Carol, porque aprender a ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver com 1 ano de idade, quando a gente começa a falar, né? Organizar o local, cumprir o que é combinado, reconsiderar quando for necessário, ou seja, dar um passinho para trás, pedir uma desculpa quando você se exagerou, não levar nada para o pessoal, porque a gente negocia interesses e não coisas pessoais. Então, quando você junta tudo isso, você se transforma num bom negociador e você culmina atingindo aquilo que é o mais importante patrimônio de um profissional ou de uma empresa, que é a credibilidade. E como que foi lidar com a questão do sequestro do Silvio Santos? Quais foram as negociações feitas? A ocorrência do Silvio Santos foi a ocorrência que gerou mais destaque para o meu grupo, para mim, porque eu fui o negociador e ganhei um destaque midiático muito grande, porque é uma operação que parou o Brasil, mas em síntese ela foi fácil. A única diferença dessa operação é que em todas as outras que eu participei, e foram mais de 100, eu negociei com o criminoso. A única que eu negociei com o refém foi a do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele fez um processo de assumir o controle da negociação, porque ele é uma pessoa experiente, é uma pessoa que não queria deixar a sua vida ali sob o jugo de um garoto de 19 anos, ferido, deprimido e imaturo. Então a parte mais complicada foi conversar com o Silvio Santos, porque o Silvio fez algumas exigências que nós não podíamos atender no primeiro momento, e ele, por ser um apresentador, um grande empresário, ele achou que naquele primeiro momento, ao fazer um pedido, tudo aconteceria e nós tivemos que ser um pouco mais comedidos. Essa foi a parte mais difícil da operação. Você tem um livro, Diário de um Policial, né, onde você conta também todos esses bastidores dessas ações que você teve. Eu queria que você comentasse um pouco mais do teu livro, que eu fiquei com muita vontade de adquiri-lo, eu vou comprar para ler, e também de outras dicas de livros sobre negociação. Tá, eu tenho 2 livros, né? O livro que tem tudo a ver com o que eu vou fazer aqui hoje, chama O Negociador. Na verdade, essa palestra gerou um livro, não foi o livro que gerou a palestra, né? Eu dou aula desse assunto há muitos anos, e um dia eu fui participar de um fórum igualmente importante como a Expo aqui lá em São Paulo, e as pessoas assistiram, uma editora me chamou e falou: você tem que transformar isso num livro porque isso é muito importante. E o livro chama O Negociador, pela editora HSM. E eu tenho o segundo livro, que é o Diário de um Policial, ambos estão aqui disponíveis. O Diário de um Policial conta a minha trajetória como policial, as operações que eu atuei. É um livro que qualquer pessoa pega o livro e lê esse livro em 2 dias, porque não dá para parar de ler. Tá muito legal o livro, tá muito fluido, e é um livro de aventuras praticamente, de ocorrências policiais, com algumas coisas muito pitorescas no meio do caminho e com algumas questões que são as minhas bandeiras, os meus pontos de vista e a maneira que eu quero de uma polícia que seja respeitada pela população. Obrigada, Louca, e parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigado. Saiba mais agora sobre investimentos. Quais são as formas que você utiliza para ganhar mais dinheiro? Você faz investimentos? Onde? Saiba mais sobre o Tesouro Direto.
Tesouro Direto foi feito para permitir que o investidor, pessoa física, compre títulos públicos. Entenda mais sobre este tipo de investimento agora na entrevista. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma forma de investimento que as pessoas têm de aplicar direto, né, a comprar um título público diretamente do governo. Essa seria a ideia. Então, já que você citou dos títulos públicos, o que é o título público? Bom, o título público, né, falando, é justamente um papel que o governo emite, né, e é público, é do governo, né, por exemplo, o investimento em uma instituição privada, um banco, por exemplo, essa seria a diferença. E nesse título público, o investidor, né, que investiu no Tesouro, vai ter todos os dados que ele aplicou, né, como, por exemplo, a rentabilidade e o prazo do vencimento. Quais são os tipos de Tesouro Direto que existem? Certo. Existem basicamente 3 tipos. São eles o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. Tanto o Tesouro Pré-fixado quanto o Tesouro IPCA+, eles podem distribuir juros no vencimento, que é retornar aquele lucro, né, do investimento no final, ou podem também distribuir semestralmente. E já o Tesouro Selic, ele vai distribuir os juros também no final. A diferença deles é justamente a forma que é remunerado esse investimento. Então, quando a gente fala em Tesouro Pré-fixado, o investidor já vai saber o valor, né, de juros, de taxa que vai render todo o investimento. Então, ele consegue até calcular o tanto de juros que ele vai receber. Quando a gente fala em Tesouro IPCA+, é um tesouro que vai remunerar o investidor toda a variação do IPCA, que é um índice que mede a inflação, mais uma rentabilidade. Então, um exemplo, né? Um Tesouro IPCA mais 6% vai remunerar toda a inflação mais 6% em relação ao valor investido. E o Tesouro Selic é um investimento que varia de acordo com a Selic. Então, ele pode ir remunerando mais ou menos se a Selic aumenta ou diminui. Qual é o melhor para investir? Bom, o melhor para investir vai depender de quem é o dono do dinheiro, é quem escolhe investir. Mas tem umas dicas que os economistas passam que é justamente em relação a essas 3 formas, né? Então, quando a gente pensa num tesouro pré-fixado, a gente está escolhendo esse tesouro porque acredita que a taxa básica de juros, a taxa Selic, vai cair. Então, mesmo a taxa básica reduzindo, eu garanto uma rentabilidade porque eu comprei um título pré-fixado. Essa é a ideia. Já a escolha, por exemplo, para um título IPCA mais alguma rentabilidade, é aquela pessoa que acredita até que a inflação possa aumentar, então ela vai ter sempre, né, a sua rentabilidade acompanhando e até aumentando junto com a inflação. Já o Tesouro Selic é para quem acredita o contrário, que a taxa de juros vai subir e aí vai ter os seus investimentos também acompanhando esse acréscimo. Por que escolher o Tesouro Direto e não a poupança, o CDB ou outras formas de investimento? Boa pergunta. O Tesouro Direto é também uma forma de renda fixa, né? Você investe sabendo mais ou menos ou exatamente quanto vai ganhar. Para escolher esse investimento vai ser das características e da diferença dele com outros investimentos. Então, uma das vantagens que existe, né, em investir no tesouro e não num CDB de um banco ou poupança, né, e também em um banco, é a questão do risco de crédito ser minimizado. Ou seja, é mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Essa seria uma vantagem. Esse é o único risco? Não é apenas este o único risco. O investidor pode comprar um título do Tesouro, seja para, vamos dizer assim, esperar até o vencimento ou retirar antes, vendendo ele a mercado. Então, esse pode ser um risco, se caso, quando ele for vender, ele, vamos dizer assim, oferecer um título que esteja pior ou que o valor do título dele esteja menor do que o esperado. Então, ele corre o risco de não receber, vamos dizer assim, a rentabilidade prometida. Mas o investidor que carrega até o final, até o vencimento, recebe o que foi acordado no título. Qual que é o custo e a tributação? Custo e tributação. A gente, primeiro falando dos custos, né? Existem 2 custos. Antes de falar dos custos, só entender. Para investir no Tesouro, a gente tem que fazer uma conta de uma corretora.
E essa corretora que vai enviar o seu dinheiro para BMF Bovespa, que é quem tem a custódia desse dinheiro. Então, os custos estão relacionados a isso. Primeiro, o custo da corretora, e aí vai depender de cada uma. É possível encontrar essas rentabilidades no site e também quando a pessoa for abrir a conta, saber, né, antes qual é a taxa cobrada. E além disso, tem a taxa de custódia, que é da BMF Bovespa, onde os papéis são trocados, enfim, as informações são passadas e registradas. Nesse custo, ele é conhecido, é 0,3% do valor aplicado, do valor do título. E a tributação? Certo. A tributação também é a mesma de renda fixa. Então, a gente pode pensar sempre em duas. A primeira seria o IOF, que é tributado só para aqueles investimentos até 30 dias, né? Que geralmente também não é o caso, a não ser que a pessoa venda antes, né, do vencimento. E a segunda tributação é o imposto de renda. Nesse caso, é um imposto de renda regressivo, ou seja, ele vai diminuindo com o tempo. Então, a ideia é que, até se você faz um investimento e resgata ou vende ele antes de 180 dias, vai ser incidido 22,5% sobre a rentabilidade. Se for de 181 dias a 360, esse imposto de renda reduz para 20%. De 361 dias a 720 dias, esse imposto de renda é 17,5%. E acima de 720 dias, né, ou seja, acima de 2 anos, esse imposto de renda é de 15%. Os títulos do Tesouro são emitidos já com esse prazo mínimo, para justamente oferecer o imposto de renda menor. Os investimentos, então, só compensa para quando é longo prazo? Não, pelo contrário, na verdade não. Tem pessoas, né, que compram os títulos para justamente acompanhar a mudança de preço desses títulos no mercado. E aí, quando, vamos dizer assim, tiver um preço mais atrativo do que o do valor do título que ela comprou, ela até vender ele para conseguir receber mais. Mas tem um risco aí que ela pode vender, receber o dinheiro e depois não conseguir reinvestir com uma taxa tão boa que o título anterior. Mas existe como também investir aí no curto prazo, para quem gosta de acompanhar o mercado. Quais as dicas que você passa para quem quer investir em Tesouro Direto? Bom, para quem quer investir em Tesouro Direto, a dica é justamente seguir o passo a passo, né? Então, procurar uma corretora, abrir essa conta, tirar suas dúvidas e avaliar bem as opções oferecidas, né? Além desses três tipos de tesouro, que é o pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic, nós temos prazos diferentes para cada título e também a remuneração, que pode ser semestral ou no vencimento. Então, a pessoa realmente vê a disponibilidade financeira e vê qual o objetivo do investimento, né? A gente nunca investe só pelo dinheiro, a gente quer construir ou realizar projetos. Então, essa seria a dica, né? A ideia. A seguir, acompanhe a história de Giovana, ela que mora nos Estados Unidos e conversou conosco via internet para nos contar sua história e nos dar dicas de lugares, dicas de intercâmbio e muito mais. Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado, com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias.
Na edição de hoje vamos ter uma convidada especial. Ela nos responde direto dos Estados Unidos. Isso mesmo, uma brasileira que mora nos Estados Unidos e vai nos contar mais sobre sua vida e como é morar lá e, claro, muitas dicas e curiosidades. Veja só. Oi, Carol, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a você pelo convite de participar do seu programa. E é um prazer poder fazer parte desse seu projeto, poder estar respondendo essas suas perguntas. Achei muito interessante e eu espero que o pessoal que vai assistir também goste bastante. A primeira pergunta que você fez... Bom, eu vim pra cá em janeiro de 2015, do ano passado. Então eu tô aqui há 1 ano e 4 meses. E o porquê que eu escolhi o país é porque eu tinha feito um intercâmbio para o Canadá no ano de 2014 para fazer aula de inglês por 5 semanas. E eu gostei muito de poder viver uma cultura diferente. E eu fui atrás então de uma nova, algum meio que eu pudesse ficar por mais tempo morando fora. E eu descobri esse programa de au pair, que é um intercâmbio que as meninas ou meninos vão para cuidar de criança. Você fica na casa de uma família, eles vão te pagar um salário, você mora com eles, não tem que pagar moradia, nem comida, você também ganha uma bolsa de estudos. Só que esse programa não tinha para o Canadá, então tinha para os Estados Unidos e alguns países na Europa. E como eu queria aprender o inglês e Estados Unidos era o mais próximo do Canadá, eu escolhi os Estados Unidos e eu vim por esse programa então. Então, durante esse tempo que eu tô aqui, como eu disse, eu vim por um intercâmbio. Então, nesse intercâmbio, eu tinha que trabalhar cuidando de... Eu morava com uma família, eu tinha que cuidar dos filhos deles. No caso, as crianças que eles tinham, eles eram mais velhos, então a minha responsabilidade era dirigir, levar as crianças para a escola, para as atividades, que aqui nos Estados Unidos... criança assim, tem muita atividade depois da escola. Eu também fiz um curso de fotografia, que foi a minha bolsa de estudos, eu usei para fazer um curso de fotografia. E no meio tempo eu acabei conhecendo o Andrew, que é o meu marido agora, e a gente começou a namorar e eu acabei me casando. Acho que a maior dificuldade para qualquer pessoa que está morando fora é a saudade da família. Eu colocaria assim como primeiro lugar, assim, porque é muito difícil você estar num país diferente, com uma cultura diferente e longe das pessoas que você ama e que te amam. Então acho que essa foi a primeira dificuldade, que logo nos primeiros meses você já começa a sentir, faz falta. A segunda coisa, a comida aqui, assim, no começo é muito difícil para você se adaptar, que você não vai comer almoço, porque o almoço deles aqui é um sanduíche, é uma coisa mais simples. E a principal refeição dos americanos é o jantar. Então você tem que se acostumar que você não vai ter um almoço pronto para você, a não ser que você faça. Mas como a vida assim aqui é muito corrida, você acaba só comendo um sanduíche, alguma coisa assim. E a maior refeição vai ser mesmo durante o jantar. Então pra mim foi um pouco difícil a adaptação à questão de comida. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares aqui dentro dos Estados Unidos e também fora. Se eu puder falar assim, daqui, claro que o lugar que eu mais gostei foi pro Canadá, que eu fui daqui, ano passado eu fui pra Toronto, foi maravilhoso. E também eu fiz um cruzeiro pelo Caribe, que foi sensacional. Eu indico assim pra todo mundo porque quando você faz um cruzeiro saindo daqui é muito mais em conta do que você fazer um cruzeiro pro Caribe saindo do Brasil. Então é uma coisa assim que eu indico, se você tá aqui, tem a chance, faça, porque vale muito a pena, é sensacional, é um custo baixo para tudo que é ofertado dentro do pacote e é super divertido, é lindo, são praias maravilhosas. Agora, dentro dos Estados Unidos, eu gostei muito de ir para Washington, D.C., que
que é onde tem a Casa Branca, a casa do presidente Obama. Tenho monumentos lá, museus. Eu fiquei só um final de semana lá, mas foi muito legal. Eu ainda fui, era inverno, tava meio frio, mas deu para aproveitar muito, assim. Tem vários pontos turísticos para conhecer, tem um transporte público muito bom, você pode andar de metrô. Eu fui também para Times Square, em Nova York. É muito legal, Nova York é muito legal. Se você for para Nova York, não deixe de ir na Times Square. Na ponte do Brooklyn, que é também muito legal para tirar fotos lá, é enorme. Eu fui também pro Colorado, que foi na minha lua de mel. É um lugar sensacional para quem gosta de montanha. Era inverno ainda quando eu fui, em fevereiro desse ano. É um lugar muito lindo, assim. Eu acho que no verão deve ser mais bonito ainda, porque aí você pode, quem gosta de fazer escalada, provavelmente é mais verde na época do verão. E quando eu fui tava bem nevando ainda e tal, mas assim, foi muito legal, é muito lindo de você ver. A gente ficou num hotel no meio das montanhas. É sensacional, assim, uma experiência bem legal. Tem duas coisas que eu queria falar, assim, que eu acho bem diferente. A primeira é que sempre que você vai comer fora, ou se você vai pegar um táxi, ou se você pede pizza na sua casa para entregarem, você sempre tem que dar gorjeta. E aqui é uma coisa que é obrigatória. Assim, obrigatória nos bons costumes. Se você não der, no vaso você não vai ser preso nem nada, mas é muita falta de educação, não dá, muita. Porque se você saiu para comer, ou se você pegou um táxi, a pessoa vai estar esperando uma gorjeta. O garçom ou o taxista vai estar esperando a gorjeta. E no Brasil, a gente é opcional os 10% do garçom. E aqui é obrigatório e é 20%, não 10%. Uma coisa que é uma curiosidade aqui que eu não gosto. E tem uma outra coisa também que é interessante, não é que nem que eu não gosto ou nada, mas pra gente que vem do Brasil, que a gente é acostumado a se vestir bem pra ir em qualquer lugar, quando chega aqui você vê que é bem diferente, porque o pessoal às vezes vai num restaurante super chique vestido de chinelo, então é uma coisa que você se acostuma. Você vai no shopping, você vê gente de pijama, então o pessoal aqui não é encanado com moda, com botar salto alto pra ir no shopping. É bem diferente assim do Brasil, e eu acho até legal, porque eu me sinto mais confortável, não tem aquela pressão de tipo, tenho que passar uma maquiagem pra sair de casa, tenho que me vestir bem. Claro que eu, como brasileira, ainda gosto sempre de qualquer lugar que eu vou jantar fora, vou estar no meio de outras pessoas, eu gosto de estar arrumada, não? E moletom é pra tudo, tudo. Moletom, você vai no shopping, vai no mercado, vai na farmácia, é muito engraçado, assim, eu sempre só observo assim as pessoas, porque ainda não acostumei com isso, porque cada gente é muito engraçado. Se você estiver mal vestida, ninguém vai ficar te olhando, ou se você estiver com uma roupa muito louca, ninguém vai ficar assim, nossa, que ridícula. Tipo, é super normal aqui. Na próxima edição você vai saber mais sobre casamento. Giovana casou nos Estados Unidos. Dicas de relacionamento com estrangeiros e como são as regras por lá quando o assunto é casamento. Não perca, na semana que vem. Agora quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem às 14h30. Até lá. Tchau. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida.
Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.